Olá pessoal, seja bem-vindo a uma palestra sobre apometria. Nós estamos dando continuidade aos trabalhos que nós estamos fazendo, são 21 dias de trabalho de apometria. E hoje nós estamos no dia 10 dos 21 dias, tá certo? Bom, e nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Tudo primeiro ocorre no mundo espiritual, ok? Eu não sei se você está nos acompanhando ao vivo, se você está assistindo a nossa gravação, mas para você ficar ligado, nós temos um grupo no Telegram, tá até escrito aqui, ó, Telegram, tá? Que é um aplicativo semelhante ao WhatsApp que você pode baixar para o seu celular, tá ok? E por lá nós estamos informando, por lá, é o nosso canal oficial desse trabalho dos 21 dias. Depois nós vamos manter, tá? Nós vamos manter o grupo no Telegram, mas ele é o canal oficial para nós falarmos exatamente desse trabalho dos 21 dias, tá? Quando tem algum material adicional, a gente está pondo lá. E é claro, você pode nos seguir também, né? Pelas nossas redes sociais, o Facebook, facebook.com/cursapometria, o YouTube, que é a nossa plataforma também, que nós estamos usando oficialmente para transmissão dos vídeos ao vivo, tá? Que é youtube.com/cursapometria. E nós temos publicado sempre várias dicas, né? Para quem gosta, quer saber mais sobre a apometria, nós estamos publicando vários posts com várias dicas, né? E é muito legal porque a gente tem recebido alguns feedbacks de pessoas que estudam ou já estudaram apometria há muito tempo atrás, e que sempre comentam, né, de alguma coisa que às vezes deixou de usar, esqueceu, porque o conhecimento apométrico ele é muito grande, né? Ele não só é grande, como ele continua se expandindo, porque a espiritualidade continua ensinando coisas, né? E o nosso grupo é muito ativo, nós já temos aí, em média, mais ou menos, para você ter ideia, 25 anos de prática apométrica, né? Então, eu mesmo tenho 20 anos, né? Completo esse ano 20 anos, muito feliz de prática apométrica. Então, o que acontece? A gente está sempre, né, relembrando, aprendendo coisas novas e a gente vai publicando. E o Instagram, ele tem algo interessante porque é ali instantâneo, né? Você recebe ali no seu celular, né? Muito bem, além disso, para você ser informado também, você pode se inscrever aqui no YouTube e ativar o sininho, né? Porque quando eu publico um vídeo, mas tem que ativar o sino para ser informado pelo YouTube, tá certo? E se você gostou desse vídeo, o último recado nosso deixa seu like, isso é muito importante para nós, porque é uma forma do YouTube, né, considerar que o vídeo está sendo relevante, ele vai mostrando para mais pessoas, tá certo? Então, assim, se você está gostando do trabalho, é a melhor forma que você tem para poder contribuir, tá ok? Porque não é conosco que você vai contribuir, até porque esse canal aqui, ele foi feito exatamente para que as pessoas possam conhecer mais, tá bom? Muito bem, gente, vou abrir aqui a minha lousa, e a minha lousa tá bem bagunçada, porque a gente já tem aí 10 dias, né, conversando sobre apometria, e o nosso tema hoje é um tema interessante. Tudo primeiro acontece no mundo espiritual, né? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar um pouco da minha lousa aqui para a gente poder começar a falar, e nós vamos começar do zero, tá certo? Nós vamos começar do zero aqui, ó. Tem até coisas aqui que a gente escreveu em outros momentos, né? Um monte, foi bem legal as outras palestras, das cores. Muito bem, nós recebemos uma dúvida que uma das pessoas postou no YouTube perguntando se o que ela está aprendendo ao longo desses 10 dias se é para ser utilizado caso a pessoa não tenha, por exemplo, se manifestado sintomas, né, relacionados ao coronavírus, tá certo? É muito importante para quem está chegando agora, vamos dizer assim, que assista a nossa palestra inicial, tá? A gente sempre deixa aqui no descritivo do YouTube, você pode rolar a tela e assistir o descritivo. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo ao vivo,
e é o primeiro vídeo que você está vendo, então eu te falo, ó, deixa esse vídeo. Vai lá na primeira palestra inicial, onde nós falamos sobre fé, coronavírus, a era da regeneração e a fé. Tá? Assista essa palestra, é a palestra inicial. Nós passamos várias informações da espiritualidade, tá? Sobre o que é este momento que estamos vivendo, tá certo? E assim, é um vídeo imprescindível para você ver, tá? Esses vídeos vão ficar no ar e é claro, se você assistir esse vídeo daqui a um tempo e nós passamos por essa pandemia, né? O que você vai aprender aqui também é válido, tá? Então não é algo válido apenas para uma situação como o coronavírus, ao contrário, tá? Porque quando nós trabalhamos com apometria, a gente trabalha com vários assuntos. Desfazimento de magia negra, olho gordo, problemas financeiros, problemas emocionais, obsessões complexas, problemas de doença mesmo, né? Só que a gente vai tratar isso pelo um cunho espiritual, tá certo? Que é onde nós atuamos, entende? Então, assim, não importa o problema. Se é um problema, ele pode ser, nós podemos trabalhar isso com a apometria, tá certo? E muitas das coisas que estão trazidas, nós conseguimos transmutar, tá certo? Por quê? Porque nós vamos na raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema não é a vida atual, é a vida passada, são as nossas reencarnações. Tá? Então a apometria ela trabalha com problemas relacionados ao nosso karma. Nós conseguimos transmutar o nosso karma. Porque essa coisa de viver o karma, né, vivenciar o karma, é desnecessário. Porque o karma ele só serve para que a gente desperte para uma rota, uma nova rota. Tá? Para que a gente possa se regenerar. Mas se a gente regenerou, não precisa passar por aquela situação. Tá certo? É a mesma coisa que você chegar para um aluno, talvez hoje se eu chegar para você colocar uma prova na sua mesa, ó, 2 mais 2. Você vai, 2 mais 2 é 4, isso é fácil, Robson. Exato. Então, para que eu vou te apresentar uma prova de algo que você já aprendeu? A gente apresenta uma prova para verificar se a pessoa aprendeu, né? O karma é isso, gente. O karma não tem outra finalidade do que fazer correção, né? E que muitas vezes nós pedimos para passarmos por um determinado problema. Existe um negócio chamado carta kármica. Antes de nós reencarnarmos, vou até escrever aqui na lousa, né, para que a gente possa ter aí essa informação. Carta kármica. Tá? E para que isso? O que é essa carta kármica? Essa carta kármica nada mais é do que um contrato espiritual que nós assinamos antes de nós reencarnarmos, tá? A gente conversa com os nossos mentores, conversamos com os espíritos responsáveis pelo processo de reencarnação, tá ok? E através dessa conversa nós fazemos o planejamento da reencarnação. E esse planejamento, para que ele serve? Para que a gente possa delinear quais são as situações pelas quais nós vamos vivenciar, as principais, tá? As principais. Não vai estar escrito lá se a gente vai comer sanduíche ou se vai não sei o que, se vai comprar roupa X. Não são esses detalhes da vida. São os grandes fatos, os fatos que marcam a nossa vida, tá? Os fatos que marcam a nossa vida. Com quem casamos, com quem se relacionamos, oportunidades que surgem, que se perdem, doenças e uma série de coisas. Inclusive, muitas cartas kármicas, elas são agrupadas, tá certo? Ou seja, aqueles espíritos precisam passar por uma situação semelhante. Então nós temos a carta kármica e nós temos esse planejamento maior, que é o chamado karma coletivo. E para vocês terem ideia, na apometria nós conseguimos acessar a carta kármica, tá? Então nós temos, através da apometria,
nós acessamos a carta kármica. Aí vocês vão perguntar, peraí, Robson, a gente consegue acessar nossa carta kármica? Consegue, tá? E nós trazemos isso como consciência para o espírito, para que ele saiba qual é a sua carta kármica, tá? E a partir daí ele possa compreender os fatos que aconteceram, que sucederam na sua vida. Então muitas vezes nós conseguimos fazer doutrinações que serão complexas, né? Porque imagina você tá com um espírito que está te obsidiando e numa vida passada você matou esse espírito, roubou ele, deixou a família dele pobre ainda por cima, né? Então deixou ele pobre, doente, perdeu a família passou por grandes dificuldades e ainda no final você matou ele. Aí você reencarnou. Ele não. Muitas vezes o que vai acontecer? Ele relembra, ele fala, agora você encarnou, agora você se chama X. E pode, né, num processo aí de obsessão, te perseguir. E você pode começar a enfrentar problemas semelhantes àqueles que você causou, né? Isso acontece muito quando uma pessoa, por exemplo, faz tudo. Parece que ela faz, nossa, eu fiz tudo certo, mas nada dá certo para mim. Por quê? Né? Então, muitas vezes é isso. Imagina uma linha atemporal, tá? Ou seja, fora do tempo. Dentro dessa linha temporal, nós temos o presente, aqui o centro, nós temos o futuro, tá? E nós temos o passado. O passado influencia o presente, da mesma forma que o presente influencia o passado, ou o futuro, aliás. Só que tem uma coisa, gente. Com a apometria, nós conseguimos influenciar no passado, tá certo? Mas nós conseguimos que as vibrações do futuro influenciem o nosso presente. Tudo isso porque em determinado plano no mundo espiritual não existe passado, nem presente, nem futuro, só existe o eterno agora, tá? Eu estou respondendo essa pergunta. Essa pergunta que me foi feita é: Robson, o que estamos aprendendo é para que podemos utilizar em quem não manifestou o coronavírus? Por aqui, com essa resposta, já sabemos, já podemos dizer que sim. Porque se a apometria, com os conhecimentos, nós conseguimos influenciar o passado e influenciar o futuro, nós podemos tomar uma ação aqui para que no futuro não aconteça algo. Então, já estou dando para vocês um exemplo aqui, ó. Se eu tomar uma determinada ação hoje, e olha só, provavelmente quando eu falei, alguém pensou assim, esse cara ficou doido. Como é que o futuro vai influenciar o presente e o presente influencia o futuro? Até pode ser. Mas é aí. Mas é isso. Na apometria, nós conseguimos antever algumas situações. Eu não vou dizer para vocês que são todas, porque não é. Tá? Não que não fosse possível, porque é possível. É que não é permitido. É diferente. Tá? Nem tudo nós podemos saber. Porque impacta o nosso posicionamento agora impacta tudo. Por exemplo, se você fizer uma grande besteira, você vai impactar sua família. Você vai impactar pessoas que estão ao seu redor. Não é? Se você tomar uma decisão agora, vende tudo. Você vai impactar o futuro de quem está lá na frente. Por exemplo, você tem um grande bem que você poderia deixar como herança. Você vendeu tudo e desfez o dinheiro. Você impactou quem está no futuro. O futuro. Tá certo? Só que esse impacto ele vai muito além do que eu estou dizendo. Dando esse exemplo, nós conseguimos sim impactar o futuro a partir do próprio futuro. Ou seja, não estou dizendo que é impactar o futuro a partir do presente, mas é impactar o presente a partir das vibrações futuras, tá? Mas isso é uma grande conversa, tá certo? E aqui nós estamos vendo pontos para irmos direto para trabalhar uma situação
que a sociedade está vivendo, que é essa questão do coronavírus, tá certo? A qual nós, apômetras, né, enxergamos isso como um fato natural, uma decorrência natural da era da regeneração, tá? Mas antes de falar disso, vamos voltar, né, porque ó, o nosso tema, só para a gente não esquecer, é esse aqui, ó. Tudo primeiro ocorre no mundo espiritual, então eu não quero fugir disso hoje. Tudo primeiro ocorre no mundo espiritual, então vamos lá. Quando uma pessoa fica doente, se tudo ocorre primeiro no mundo espiritual, o que acontece? A pessoa fica doente no mundo espiritual. Como que isso ocorre na prática? Eu já vou tirar essa parte da dúvida, nós já entendemos que não é isso que nós estamos respondendo, tá? E ao mesmo tempo que nós estamos respondendo isso, nós estamos também entrando no tema da aula de hoje, tá? Eu achei a pergunta muito interessante e a própria resposta vai ser aí uma questão central, tá bom? Muito bem, vamos aqui desenhar, deixa eu abrir aqui mais uma, vamos aqui desenhar, aqui nós temos a Terra, tá certo? O mundo físico, o corpo físico, tá ok? Vou até desenhar aqui um bonequinho. Aqui nós temos então o mundo físico, o mundo que nós vivemos, a Terra. Vou pôr até aqui a T de Terra, tá? Nós temos os chamados planos espirituais, tá? Eu vou fazer aqui um tracejado, aliás, um tracejado. Vou fazer aqui um tracejado, tá? E vamos falar de um plano que existe acima, que é vou pôr aqui do lado, é o astral, tá certo? Nós temos um mundo astral. Quem assistiu, por exemplo, Nosso Lar, que é um filme onde nós temos a história de André Luiz, vocês viram que ele morreu. Quando ele morreu, ele foi para um mundo astral, tá certo? Esse mundo astral, ele sinceramente, ele não está em cima da nossa cabeça, nem, se a gente falar aí do umbral, de inferno, nem debaixo dos nossos pés, tá certo? De forma figurada, tá? Até como um portal mesmo, nós podemos enxergar isso, como se tivesse abaixo dos nossos pés os planos mais densos do umbral e os planos mais superiores, né? Como se tivessem acima de nós, tá ok? Mas quando nós falamos de plano astral, nós estamos falando tanto disso que nós temos aqui as chamadas cidades espirituais, tá? Vou até colocar aqui, deixa eu diminuir isso aqui para caber tudo certinho aqui, ó. Agora diminui bastante. Acertar mais um pouquinho. Aqui, ó. Cidades espirituais, elas estão onde? No plano astral, tá? Só que nós temos, e aí eu vou usar a forma figurada, o chamado umbral, que está também no plano astral, um positivo e outro negativo, tá certo? Só que o plano astral, ele não é apenas o único plano situado no mundo espiritual, tá? Não é. Nós temos outros planos situados no plano espiritual, tá certo? Outros planos que deixa eu apagar aqui um pouquinho, que é nada mais nada menos, tá? Dos chamados planos mentais, tá certo? E eu vou escrever então aqui para nós termos. Deixa eu puxar minha lousa aqui, gente, para ganhar espaço aqui, tá? Aqui, vamos pegar o nosso umbralzinho e vamos trazer para baixo, tá? E as chamadas cidades espirituais, vamos reposicionar também. Muito bem. E é bom, assim eu vou falar um pouco mais devagar para a gente ir pensando, tá certo? Para pensarmos. Muito bem.
Então, nós temos aqui, deixa eu pegar novamente a minha caneta, planos mais superiores, tá? E aqui nós temos dois planos, pelo menos. Um plano chamado mental concreto, tá? E um outro plano chamado mental abstrato. Mental abstrato, tá? E temos um outro plano ainda, que é o plano crístico ou búdico. Então vou por aqui, ó, B ou chamado C também, tá? Aqui já viu, né? Pequenininho, não fica tão legal, tá ok? Então esse plano astral, tá? O plano astral, nós temos as cidades espirituais, tá? Com algumas edificações e temos também o plano umbral. Sobre o plano mental concreto, nós não temos muitas informações, como que é esse plano, e também vou falar uma coisa para vocês. Na apometria não nos interessa, né? Nós não somos arquitetos, vamos ficar desenhando lá aqui que é o plano, vamos, engenheiro, vamos construir o plano mental concreto, não, tá? O nosso objetivo, inclusive, é sair do plano físico, esse plano físico aqui, ó. Tá certo? Porque quando a gente fala assim, vamos viver a era da regeneração na Terra, o pessoal, ei, que legal, é legal, gente, mas estamos encarnados ainda. Então, hello, né? Pode ter toda a modernidade, nossa, vai acabar as guerras, o povo vai ser mais unido. Legal, mas está encarnado ainda, né? Nós queremos deixar de estar encarnados, tá certo? Porque a felicidade na Terra não é plena. A felicidade, enquanto encarnados, não é plena, tá? Nós envelhecemos. Nós não voamos, né? A gente não voa. A gente não volita. A gente depende de transporte. Mas os carros vão andar automaticamente, sozinhos? Vão. Mas você vai estar encarnado, vai depender do carro, ir para um lado para o outro ainda, né? Pode até fazer um traje que voe, pode, mas você vai precisar do traje. No mundo espiritual, não. Tá? Então, o mundo espiritual é um mundo muito positivo em termos de vários aspectos, né? É uma espécie de Disneylândia do mundo espiritual. E essa Disneylândia do mundo espiritual ainda não são as cidades espirituais. Tá além, tá certo? E também não é o plano mental concreto. Porque o plano mental concreto, como o próprio nome diz, ele é mental, mas ele é um mental concreto. Aqui existem algumas leis ainda, porque conforme nós vamos dizer assim, subindo, o número de leis diminui, tá? Há quem diga que no plano búdico, por exemplo, só existem duas leis, que é o plano crístico, que é amar e perdoar. Só. E quanto mais nós descemos nos planos espirituais, mais leis surgem. Tá certo? Leis, inclusive as leis humanas. Inclusive as leis humanas, tá? Nas leis humanas nós temos aí leis, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, né, aqui no Brasil, Código Penal, Código Civil, Código Tributário, Código Florestal, Código daquilo, Código não sei o que, Código Comercial, e vai, gente. O que não falta são leis. Decretos, leis, regulamentos, ordenamentos, normas. Né? Aí você vai na empresa, a empresa também tem suas normas, suas leis, suas políticas. É lei pra cacete. Por quê? Porque nós somos um espírito que, quando estávamos no plano superior, onde não haviam tantas leis, nós abusamos delas. Aqui no plano superior, quanto mais superior, menos leis te afetam. Né? Aí, como você não soube obedecer essas leis, você é confinado nos planos inferiores. Tá? Vocês vão ver onde nós vamos chegar nessa aula de hoje. Então, nós somos confinados nos planos inferiores. Nos planos inferiores, tá?
nós estamos aí sujeitos a essa série de leis. E várias leis nos afetam. Mas à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, menos leis nos afetam, tá? Menos leis. Então, se você conhecer alguém, por exemplo, uma pessoa equilibrada, honesta, um verdadeiro cristão, né, no sentido de amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né, pratica os ensinamentos de Jesus, não importa a religião dele, né, a gente fala cristão, mas não que ele seja crente, né, não importa a religião, se ele é espírito, não importa nem se ele tem religião, mas ele vive a verdade, né, aí não prejudica o próximo, ele procura fazer as coisas com amor, e ele tem menos leis influenciando ele. Não da Terra. As leis da Terra continuam. Mas as leis espirituais são menores. E são menores por uma coisa simples. Vocês já viram quando a pessoa comete um crime? Ela cometeu um crime. Artigo tal, artigo não sei o que do Código Penal. Beleza, então ela já se enquadrou aqui. A hora que ela se enquadra aqui, peraí, você causou dano ao patrimônio? Ah, então tem uma lei civil aqui também. Ó. Você causou dano ao patrimônio. Ah, mas você prejudicou não sei o que. Opa, peraí, então talvez você tenha infringido também uma lei tributária, né? Ah, dependendo da tipificação daquilo que você fez, então você entrou também nos parágrafos daquela lei, né? Aí você foi preso. Opa, foi preso, então agora você tem que seguir as normas prisionais. Agora você tem aí, vai estar regido aí pelo Código de Processo Penal, né? Ah, você vai ter obrigações a fazer, você tem um processo que correu, então você tem um Código de Processo Civil. Ou seja, a partir de uma ação um pouquinho mais complexa, você tem uma série de leis, não é? Uma série de leis normativas que que implicam você. No mundo espiritual também. Se você está fazendo coisas erradas, você tem uma série de leis que vão agir. Só que, ao contrário, no mundo espiritual não existe uma pessoa julgando. Não existe um julgador que, de repente, ele pode ser com um mais brando e com o outro não. Ele vai agir da mesma forma, porque são leis universais. É a mesma coisa, se eu pegar uma maçã e jogar para cima, vai cair. É a lei de Newton, vai cair. Lei da gravidade. Se uma outra pessoa fizer a mesma coisa, pegar a mesma maçã, jogar na mesma altura, com a mesma velocidade, ela vai cair do mesmo jeito, com a mesma velocidade de queda. Tá certo? Porque é uma lei. Mas quando nós formos em leis espirituais, não que tá tendo uma folguinha. Não. É porque a mesma forma que você tem uma lei, né, que você pode, vamos dizer assim, prejudicar a si mesmo, essa mesma lei te beneficia. E é uma lei que não muda. Tá certo? E por que eu tô falando tudo isso? Segura aí que você já vai ver onde nós vamos concluir, tá? Então, conforme nós vamos subindo, e eu tô respondendo a dúvida que me caminharam, tá certo? Conforme nós vamos subindo, nós estamos tendo menos leis e também nós vamos tendo o quê? Mais formas de agir. No mental concreto, nós temos ainda duas grandes leis atuando, e eu vou dizer assim, contra nós, tá certo? Uma é o tempo, a outra é o espaço. Então, no mundo mental concreto, ainda existe espaço, tá certo? E existe tempo. Ora, se existe espaço, significa que eu vou me deslocar e eu vou precisar de um certo esforço para me deslocar de um lado a outro, tá? E se existe tempo, existe presente, passado e futuro. Apesar de ser um mundo mental, ele é concreto, ou seja, existe um fator concreto aí.
Só que existe um plano acima, tá? Que é o campo mental, podemos chamar ele de mental abstrato. Tá certo? Até coloquei MA, na verdade é MA aqui, né? Eu ia falar, parece MM, não, mas é MA. É mental abstrato, tá? Aqui não deu para cortar muito o Azinho bonitinho, o espaço é menorzinho. Assim talvez fique melhorzinho, né? Mas você já sabe. Mental abstrato. No mental abstrato, é abstrato. Ou seja, não tem forma, não tem tempo. Só existe o eterno agora. Se o espírito mentalizar que ele está numa época que nós podemos chamar de passado, ele lá vai estar. Se ele mentalizar numa época que nós podemos chamar de futuro, lá ele vai estar. Tá? Só que lá é tão, vamos dizer assim, abstrato, que ele nem o espírito se vê. O espírito se vê. Né? Porque nos planos mais, vamos dizer assim, mais concretos, o espírito ele pode se ver através, pelo menos ele entende que ele está se vendo através do espelho. Porque o nosso espírito mesmo não tem forma. Tá? Da mesma forma que aqui no campo mental abstrato, os espíritos aqui não têm forma. Não tem forma. Agora, existe um ponto aqui importante para nós compreendermos. É que tudo que nós fazemos não está aqui no campo físico. Tá certo? Não está aqui na Terra. O que nós fazemos não é aqui. Tudo precede primeiro no mundo espiritual. Se as coisas acontecessem no plano físico, sabe o que aconteceria? A hora que nós morrêssemos, o nosso corpo físico morresse, a gente não conseguiria fazer mais nada. Vocês já viram a roupa fazer alguma coisa? Eu nunca vi a roupa fazer nada. Eu nunca peguei assim, tá aqui a roupa, passa aí pra mim essa roupa. Vamos passar um pano no chão. Vamos lavar essa louça. Vamos fazer aí um relatório. Até hoje eu não vi minha roupa fazer isso. Eu não sei a sua. Mas a minha não. Os nossos corpos espirituais, vejam que eu falei corpos no plural, né? Por que corpos espirituais? Cada plano desse nós atuamos com um corpo, tá? Cada plano desse nós atuamos com um corpo. E o que é o corpo? O que é o corpo para o seu espírito? É um veículo de manifestação, é um veículo de comunicação. O corpo nada mais é do que um veículo de comunicação. Ele serve para comunicar. Você está me ouvindo porque eu tenho um corpo físico. Porque se eu tivesse um corpo astral, você só iria me ouvir se você tivesse mediunidade, senão você não iria me ouvir. Então, para que eu possa conversar com você, eu utilizo um mecanismo, um meio, tá certo? Que nós chamamos de corpo, que é o mecanismo para transmissão de comunicação. Tá certo? Só que, como eu falei, ele é uma roupa. E uma roupa não faz nada. Quem faz? É a única coisa real que existe, que é o nosso espírito. Se não fosse o espírito, quando nós morrêssemos, acabou, a gente não fala mais nada. Tá certo? Então, já deu para ver que quem fala, vamos dizer assim, ou quem age, ou quem faz qualquer coisa, é o nosso espírito. Só que esse espírito, ele está numa vibração diferente do corpo físico.
tá? Ele está numa vibração diferente do corpo físico. Por mais que a gente possa, até didaticamente, imaginar que está tudo junto aqui, misturado, vamos dizer assim, a nossa essência espiritual, ainda assim nós podemos entender o nosso corpo como se fosse uma cebola. Você já viu uma cebola? Eu não vou saber desenhar cebola, gente. Eu mal desenho casa, quanto mais cebola. Mas uma cebola, para quem já... ela tem mais ou menos como se fosse assim várias cascas, né? São seus gomos, né? Que você pode até tirar um mais externo, de repente, porque foi em contato com a terra, enfim. Essas cascas da cebola, agora, se você não cozinha, nunca chegou perto de uma cebola, então tá na hora de você ir no mercado e comprar uma, pelo menos. Aí você vai ver, aqui tem várias camadas, até quem chega no miolo. Exatamente isso, tá? Quer dizer, exatamente um sentido figurado. Tá? Então nós vemos várias roupas, cada uma delas serve para uma coisa, tá? Serve para que a gente possa se comunicar naquele plano onde nós estivermos com a nossa atenção. Tá? Então, se eu sei que quem faz é o meu corpo superior, meu corpo que a gente chama de às vezes eucrístico, né? Na apometria chamamos de Atman. Então, se não sou eu que faço, não sou eu, não é o meu corpo físico, quem faz então são esses corpos superiores, vamos dizer assim. E eu vou só entrar uma parte hoje, hein? Pequena. Tá? Pequena. Então nós já vimos que quem executa não é o nosso corpo físico. Ele pode sim executar, mas não é o mandante. É como a roupa. Eu vesti uma roupa, eu levanto o braço, a roupa vai junto. Se eu abaixar o braço, a roupa vai junto. Mas ela não tem vida. Se essa roupa sair do meu corpo, ela vai cair. É a mesma coisa. O dia que nós morremos no plano físico, né, vai se desfazer o nosso corpo físico, vai se desfazer o nosso duplo etérico, que a gente vai falar outro dia sobre isso, e vai ficar o nosso corpo astral, que aos poucos vai se desfazendo também, em alguns casos. Né? Não é um corpo que se desfaz, né? Mas a gente pode perder algumas características, mas não vamos falar sobre isso. Ele é um corpo que permanece ainda. Tá? Então, o corpo físico se desfez, o energético se desfez, ficamos então com um corpo a qual nós podemos manifestar nas cidades espirituais ou mesmo nos umbrais. Ora, será que uma doença surge primeiro no corpo físico? Se o corpo físico não faz nada, é uma roupa que se desfaz? A resposta é não. A doença ela pode se instalar no nosso corpo físico, mas ela não é originária do corpo físico. Sabe por que ela não é originária? Porque uma roupa não pode sujar a si mesmo. Alguém já viu a roupa rolando no chão, na lama? Ei, vou rolar na lama. Gente, olha que roupa safada, olha lá. Se jogou na lama, né? Ela também não vai pegar um lápis de cor e vai sair rabiscando, né? Se o nosso filhinho de 5 anos, por exemplo, falar, mamãe, a roupa pegou o pincel e se rabiscou. Se ele falar isso e você acreditar, o problema tá contigo, não tá com ele, hein? Então a roupa não consegue se sujar, a roupa não consegue criar situações. Tem que ser alguém superior a isso, né? Tem que alguém que tenha ascendência sobre isso. Uma coisa que Allan Kardec nos trouxe
e que depois a apometria, estudando, trouxe mais informações ainda, é que basicamente nós teremos aí uma estrutura baseada no corpo físico, tá certo? No corpo energético e no chamado perispírito. Aliás, desculpa, no perispírito. Perispírito, aqui não vou saber, não vou conseguir escrever isso. Deixa eu pegar aqui um outro lugar aqui. Pera aí, gente. Esse aqui bonitinho. Então, nós somos constituídos de alma, perispírito e corpo físico. Certo? Esse foi o que Allan Kardec descobriu. Aí os mentores vieram e disseram, olha para esse perispírito direito. Porque na verdade esse perispírito, ele tem uma composição muito maior. Muita coisa pode ser feita através do perispírito. Mas não deu tempo dele completar essa obra. Essa obra ela foi completada anos depois com o Dr. Lacerda, que foi a pessoa que criou, desenvolveu a apometria, Dr. José Lacerda de Azevedo, lançando um livro, um compêndio dos seus conhecimentos apométricos em 1985, foi quando ele lançou o livro, 1985, tá? E em 1965 foi quando ele começou os trabalhos. Então, entre o primeiro trabalho em 65 até o livro, em 98, passaram-se todos esses anos. Né? Então, o perispírito, que foi estudado não pela apometria, mas eles já eram estudados por outras escolas, a apometria foi lá e entendeu que era possível atuar sobre esse perispírito. Tá? Por quê? Porque tudo vibrava primeiro nos planos mais altos e vinha mais ou menos descendo até chegar no corpo físico. Tá? Imagina que eu tenho aqui, vamos dizer assim, uma espécie de funil. Se eu colocar água, a água vai enchendo e vai caindo, mas sempre do plano mais alto para o plano mais baixo. Então eu já sei que a doença não está no corpo físico, não é originária, é mais para cima. E não é o que se chama de alma, que nós chamamos de Atma na apometria, tá? Vou até colocar aqui, ó, Atma. Tá? Os problemas eles se situam a partir do Atma, tá? Iniciando pelo búdico, passando pelo mental superior, corpo mental inferior e aí chega no corpo astral da pessoa, tá? E se nada for feito do plano astral, ele vai se manifestar no plano físico. Algumas doenças, né? Muitas vezes a gente tem a capacidade de ver, não uma, até algumas situações que a gente percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? A gente pode perceber até que está um espírito, alguma coisa assim. Na apometria isso é tranquilo. A gente tem como proteger essa situação, desfazer o que tiver que desfazer, tratar esse espírito e encaminhá-lo. Tá? E tudo isso dá para ser feito. Da mesma forma que nós conseguimos olhar no perispírito antes de uma situação se manifestar no corpo físico e transmutar essa situação. Esse eu diria que é um dos grandes benefícios da prática apométrica. Um dos grandes benefícios. Então, eu já cada vez mais me aproximo daquilo que eu comecei, da pergunta.
Sim, o que nós estamos aprendendo é para trabalhar principalmente agora. Nós estamos atuando nessa dimensão espiritual, com esse corpo espiritual, para que a gente possa transmutar as doenças antes que elas se manifestem no corpo físico. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos nos propondo, né? Através desse trabalho que nós estamos fazendo há 10 semanas, ou 9, tá? Temos aula inaugural também, né? Então, para isso, ou melhor, por isso, é que nós temos essa série de comandos que a gente vai fazendo, né? Iniciando primeiro algumas semanas com uma defesa do lar, alguns dias. Depois estendendo essa defesa para todos, as pessoas que moram com a gente, né? E depois disso, tratando algumas situações específicas. Mas sempre antes com o intuito de trabalhar de forma preventiva do que uma forma corretiva. A forma corretiva sempre é mais complicada. Uma coisa é a gente sair de casa para tratar as pessoas previstas para aquele dia. Tá? E outra coisa é a gente envolver outras situações que não apenas as espirituais, mas que já se manifestaram no campo físico. Porque nós temos uma densidade maior. Afinal, é mais fácil tomar banho ou lavar a roupa? A sujeira sai muito mais fácil, né? Do corpo humano. Às vezes até quando a gente tá com uma graxa no corpo, não é? Pega uma graxa e passa na sua mão e deixa encostar na blusa. Da mão vai sair facinho, eu vou lá, vou apertar, vou ter que escovar. Não, vai sair da mão bem mais fácil. Já a blusa, dependendo, posso até ter tido uma perda. Quando nós falamos em tudo em relação a isso, em relação à apometria, nós estamos aqui trabalhando exatamente para não ter que remediar, certo? Para que nós possamos trabalhar preventivamente. Então a resposta é essa. Nós trabalhamos de forma preventiva, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual. Tudo. Tudo. Até o dia ruim. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida acontecem primeiro no plano material. Né? Desculpa, no plano espiritual. Só depois se manifesta no plano físico. E na apometria, como eu falei, nós trabalhamos muito isso. Não só isso. Vou dar um exemplo aqui de uma técnica que tem, que é baseada numa lei apométrica, onde nós podemos levar o espírito ao futuro e mostrar para ele, ó, se você continuar fazendo suas ações dessa forma, olha o que te espera. E é mostrado para ele o futuro. Olha que ele olha o futuro, ele, opa, ele começa a prestar muito mais atenção. Aí nós trazemos esse espírito para o presente. Ou seja, ele foi para o futuro, ele viu no futuro o que poderia estar acontecendo sem não mudar. Aí ele faz as correções. É -1 para levarmos para a fonte. Né? E tem que trabalhar com ele aí depois que uma doença já aconteceu, já se instalou. Então tudo acontece primeiro no plano espiritual. E uma outra ponto importante que é bom a gente saber é que não importa a nossa religião, apometria são técnicas. A apometria não é uma religião, a apometria não é uma seita. A apometria são técnicas. Por exemplo, eu preciso abrir uma porta. Aí eu pego aqui, ó, tô com a minha chave na mão.
Isso é para abrir a porta, tá? O que acontece? Eu uso a ferramenta certa. Agora, eu preciso ser marceneiro? Eu preciso ser pedreiro? Eu preciso ser mestre de obras? Não, eu só preciso saber mexer com essa ferramenta para desparafusar. Na apometria é a mesma coisa, eu não preciso ter religião, não preciso ter crenças, eu só preciso aprender. A única coisa que a gente diz é, ó, se você quer aprender apometria, pelo menos leve em consideração que nós consideramos que existem vidas após a morte, reencarnação. Se você não acredita nisso, talvez você não vá aproveitar muita coisa. Mas tirando isso, não tem problema nenhum. Agora, o que eu posso dizer para vocês, e nós vamos já partir para a conclusão da aula de hoje, e aí talvez agora tudo se concatenou, né? É que se eu tenho menos leis aqui no mundo espiritual, isso eu falei para vocês, que mesmo estando aqui encarnado, se eu estiver mais elevado, eu consigo estar menos sob influência dessas leis e mais eu consigo fazer com que os meus corpos espirituais, a minha estrutura espiritual, vamos simplificar, ela possa vibrar nesses planos, né? Se eu cometer uma falha aqui, eu vou ter um monte de lei que vai, uma lei vai entrar em ressonância com a outra, me prejudicando. No mundo espiritual, isso vai diminuindo. E se as coisas são feitas a partir do plano espiritual, e se eu estou vibrando no plano espiritual, e se eu sei como as coisas funcionam aqui, eu consigo mais ajudar aquele a quem eu estou ajudando. Só esse pedacinho valeria a pena ouvir de novo, viu? Ou seja, eu estou menos influenciado pelas leis da matéria, as leis espirituais que afetam o espiritual, tá? Então eu estou menos influenciado sobre isso. Aí eu, por conta disso, acabo me situando mais nos planos positivos, aonde eu recebo uma carga energética diferente, né? E aonde eu sou mais liberto para fazer alguma coisa aqui. Tá certo? E se não bastasse tudo isso, né? Eu, por estar nesses planos mais elevados, aonde verdadeiramente as coisas acontecem lá, né? Eu posso vibrar nesses campos para que as coisas aconteçam nesse outro campo. Então esses são os benefícios, né? Aliás, assim, até para direcionar melhor aqui, né? Porque aqui, quando eu estou vibrando aqui, por exemplo, a gente não sabe agir na Terra? Pô, na Terra eu preciso fazer isso, isso, isso. Então você sabe agir na Terra. E no plano astral? No plano astral a gente chega lá e fala, ó, aqui a gente come comidinha energética, não sei o que, mas é melhor do que a comida da Terra. Então a gente aprende a como vivenciar aí. O que nós aprendemos na apometria é como nós podemos agir nesses planos, que são os planos onde verdadeiramente as coisas acontecem. Então a gente sabe o que a gente tem que fazer. E isso vai trazer mais o que? Resultado. Então, gente, vocês já sabem. Agora, o que vocês precisam, então, para vocês se beneficiarem nesses comandos que vocês estão dando em benefício das pessoas que vocês estão auxiliando? O que você precisa estar atento? Você precisa ser um grande trabalhador da luz. Porque essas energias, elas são muito superiores, gente. Muito. Né? E elas são tão energias superiores, né, que estão afetando a todos nós. A todos nós. Ela afeta a todos.
E ela vai afetando de que forma? Essas energias sublimes, né, que a era da regeneração tem propiciado, ela tem entrado nos nossos corpos espirituais e a tendência é que todas as mazelas que estão situadas nos corpos espirituais, elas desçam. Porque para a gente passar por uma nova era, nós temos que estar com os nossos corpos espirituais adaptados para essa nova era. E só tem uma forma de a gente adaptá-lo. A gente precisa expurgar as doenças que nós acumulamos. É como se fosse o cozinheiro que sujou a sua roupa. Puxa, não estava para isso sujar a roupa. Sujou a roupa, né? Então você tem aí, vamos dizer assim, acúmulos energéticos nos corpos espirituais. E aí imagina que veio um banho. Esse banho, o que ele faz? Ele pega essa sujeira e joga para baixo. Agora imagina, né? Com a evolução que nós estamos vivendo, gerando luzes. Tá? Eu não falo nada do campo energético físico, eu falo do campo energético. Ok? E aí o que acontece? Essa luz, né? Que é uma vibração, nos envolve e ela vai pondo para fora tudo aquilo que a gente acumulou para a gente transportar. Então, podemos prever ou presumir que podemos ter pessoas futuramente doentes. Mas se elas tiverem consciência e fizerem aquilo que lhes cabe, vai ser totalmente ao contrário. Então tudo sempre está nas nossas mãos. Então a resposta é sim, você pode usar, deve usar em favor dos seus familiares, né? Porque isso vai beneficiá-los e de verdade é o que nós fazemos, é atuar a partir do mundo espiritual. Tá? Ah, mas eu cliquei aqui com o mouse, esbarrei meu braço. Sim, mas as coisas principais da sua vida, por mais que você ache que esteja fazendo, não é você. Tá? Então, gente, essa aula de hoje é uma aula muito importante, porque ela mostra exatamente que tudo acontece a partir do mundo do plano espiritual. E vários desses comandos que eu dei para vocês são comandos exatamente onde nós vibramos ou somos levados na primeira hora a vibrar nesse plano espiritual e depois, né, a partir dessa vibração, a partir do conhecimento que nós temos, né, atuando a partir desse campo, nós conseguimos direcionar as energias. Né? E uma vez que a gente direciona, a gente consegue beneficiar uma pessoa. Se um problema que estava no plano espiritual, ele faz com que a pessoa manifeste os sintomas, ou manifeste alguma doença, alguma coisa do tipo, tá? Aí sim, nós temos algumas outras técnicas, mas que são menores. Porque a grande força da apometria, como eu falei, é trabalhar para que essas coisas não aconteçam, tá? Por isso que todos os comandos que foram dados são tudo para atuar como prevenção, né? Vimos lá uma droga, um remédio que podemos administrar, mas ainda assim, esse eu só recomendo que administre se for necessário. Mas se você fez um diagnóstico espiritual e percebeu que essa pessoa precisa, então óbvio, faça, né? Mas se não, você siga. Siga como a gente tem programado, como tem orientado nesse trabalho. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Tem muita informação aqui, principalmente informação técnica do que nós estamos fazendo. É muito importante compreender isso e aproveitar essa oportunidade, tá? Porque é a partir dessa oportunidade que todos nós estamos tendo, nós podemos atuar. À medida que você vai encaminhando espíritos, né? Você tem auxiliado a espiritualidade,
nós vamos ganhando uma espécie de bônus hora, vamos dizer assim. E esse bônus hora permite que algumas situações mais específicas que a gente possa não fazer, por exemplo, né? Porque tem muita coisa ainda. Aliás, nós não estamos fazendo um curso, nós estamos dando uma orientação para uma situação, né? O nosso curso é bem completo, né? Mas, se a gente não tem a oportunidade de fazer um curso completo, é importante saber que quando a gente está ajudando o próximo de coração, de bom grado, né, nós vamos ganhando pontos, vamos dizer assim. Nós vamos vibrando em planos mais superiores, né? E vamos ganhando auxílio da espiritualidade. Então, de repente, muitas vezes aquilo que eu não sei fazer, a espiritualidade acaba auxiliando. Tá? Como alguém que está vendo o esforço de uma pessoa e vai lá, poxa, eu vou te dar uma mãozinha. Diferente quando a gente vê uma pessoa que não está se esforçando, não está fazendo nada, não está nem aí. Ainda se bobear, está complicando ainda mais, né? Então é isso, gente. Bom trabalho, trabalhe com essas informações. De que forma? Praticando. Essas informações que nós vimos aqui hoje, elas são fortes para que a gente pratique. Você já sabe que é a partir do plano espiritual, do perispírito que você vai estar atuando e que vai impedir que essa situação se manifeste no corpo físico, tá? Então é isso. Até o nosso próximo encontro, gente. Até lá.